E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou Amir, sou cirurgião geral, cirurgião plástico, professor e coordenador de cirurgia aqui do Eu Médico Residente. Preparei uma semana da aprovação de cirurgia para a prova do SUS São Paulo, baseada em estatística do início ao fim. São vários assuntos que já foram presentes na prova da banca que faz as nossas questões aqui do SUS São Paulo, e eu garanto a você, vai dar para a gente revisar ainda 20 temas que devem estar presentes na tua prova deste final de semana. Te convido para fazer essa imersão maravilhosa para a gente discutir junto os melhores temas da cirurgia geral. Vamos embora aqui comigo. Então, para de falar besteira e vamos embora para o nosso primeiro tema da semana da aprovação SUS São Paulo. Avaliação inicial do abdômen agudo. Olha essa questão, tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Pessoal, atenção, caiu o abdômen agudo na tua prova, tu tem que abrir esses 5 diagnósticos diferenciais. Pode ser um abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, vascular, perfurativo ou hemorrágico. Do abdominal na prova, tua cabeça vai abrir para esses 5 aí tipos de abdômen agudo. Abdômen agudo inflamatório, apendicite aguda, pancreatite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda, doença inflamatória pélvica aguda. E no abdômen agudo inflamatório, o que é que a gente tem? Uma dor localizada, a não ser que vire uma peritonite difusa, e febre. Normalmente é assim que vai ser. Lembrando que a principal etiologia do abdômen agudo inflamatório, é a apendicite aguda. O abdômen agudo obstrutivo, na questão eu vou ter distensão abdominal, parada de eliminação de fezes e flatos, vômitos de repetição. No abdômen agudo vascular, imagina, eu tenho um déficit arterial, um déficit de vascularização. Eu vou ter uma dor intensa, sem peritonite, esse detalhe é super importante, relembra aqui comigo, e o aumento dos níveis do lactato. No abdômen agudo perfurativo, a dor é súbita e o paciente faz uma peritonite difusa, tem normalmente aquele abdômen em tábua, e no abdômen agudo hemorrágico, chama atenção um quadro de anemia e choque hipovolêmico. Então, guarda esse raciocínio, porque a prova do SUS São Paulo pode cobrar da gente. Os exames que a gente vai solicitar, a ultrassom. A ultrassom é excelente para avaliação das vias biliares. No apendicite aguda, ele tem muita validade. A gente consegue ver líquido livre, coleção intraabdominal. A tomografia é um grande exame. Eu posso fazer com contraste. Agora, lembra do detalhe da tomografia? Perfeito, galera. Eu preciso de estabilidade hemodinâmica para tomografar meu paciente. A ressonância é um exame acurado, mas é um método que não é tão disponível. E outra coisa, ele é caro e demorado. E só lembrando que a videolaparoscopia e a laparotomia exploradora, antes de tudo, são grandes métodos diagnósticos. Vamos então aqui voltar para a questão e vamos tentar montar o nosso quebra-cabeças. Homem, 78 anos de idade, hipertenso e tabagista, antecedente de infarto agudo do miocárdio, ou seja, ele deve ter aí uma aterosclerose, tratado por angioplastia, chegou com a dor abdominal difusa de início a 1 hora. Estava em irregular estado geral, muito ansioso, consciente e orientado, frequência cardíaca aumentada, temperatura aumentada. Tempo de enchimento capilar de 2 segundos. A palpação, o abdômen mostrava-se doloroso difusamente, mas sem sinais de peritonite, parou, raciocinou. Ele é um arteriopata, ele tem uma dor abdominal difusa, sem peritonite. Isso é a cara do abdômen agudo vascular. No nosso diagnóstico diferencial, a letra B é a que melhor responde a questão. É assim que vai cair na nossa prova, você não pode errar esse tipo de questão. Já que a gente está aqui falando de abdômen agudo, vamos falar sobre a apendicite aguda. Olha essa questão e eu volto já. Pessoal, quadro clínico da apendicite aguda. Lembra aqui comigo, quem é o paciente clássico na nossa prova que vai fazer apendicite aguda? É um paciente jovem, lembrando que a apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo, exceto lá nos idosos. De etiologia, eu tenho apendicolito como principal causa e também a hiperplasia linfóide. A hiperplasia linfóide parece ser mais comum nas crianças. E como é esse quadro clínico? É um paciente jovem
com a dor abdominal mal definida na região médio abdominal, com posterior migração para a fossa ilíaca direita. O paciente vai fazer anorexia, é um sinal bastante comum. No laboratório, eu vou ter uma leucocitose não muito grande, associada ao aumento do PCR, e a febre, nas fases iniciais pelo menos, ela é baixa e sem calafrios. O diagnóstico, atenção, é um diagnóstico clínico. Esse conceito é fundamental e você não pode esquecer. Mas, obviamente, eu posso solicitar exames de imagem quando eu tenho dúvida diagnóstica, quando eu quero fazer um diagnóstico diferencial ou quando a clínica não está tão característica. No raio-x, pouco importante, eu acharia um apendicolito, mas não é muito comum a gente conseguir fazer esse achado. No ultrassom, a gente vai ter o espessamento do apêndice, eventualmente líquido periapendicular. E a tomografia, dentre os exames de imagem, este sim é o melhor método. A gente consegue ter borramento, líquido, espessamento do apêndice e o ponto de corte aqui vai ser entre 6 e 7 milímetros. O tratamento, lembra, eu posso fazer o manejo clínico inicial com analgesia, posso começar o antibiótico, que nas fases iniciais é um antibiótico profilático, nas fases mais avançadas é um antibiótico terapêutico. A cirurgia de preferência, guarda, é a laparoscopia, até nos casos de peritonite difusa. Eu não vou laparoscopar quando ele tiver instabilidade hemodinâmica, mas a laparoscopia é o nosso melhor método atual. E caso o paciente tenha um plastrão apendicular, chegue numa fase mais avançada, aí a gente adia a cirurgia, faz antibiótico, se tiver coleção, drena a coleção e, repito, tardiamente, aquele paciente vai para o tratamento operatório. Lembrando do tratamento clínico para apendicite aguda. O tratamento clínico ele pode ser feito, ele ainda não demonstrou superioridade em relação ao tratamento cirúrgico e ele tem uma taxa de recidiva que varia entre 20% a 30%. Então, não é uma recidiva tão desprezível, né? É um grande número aí de recidiva da apendicite aguda após o tratamento clínico. Sexo feminino, 35 anos de idade, dor abdominal há 5 dias. Começou no epigástrio e agora está na fossa ilíaca direita. Parou, raciocinou. Qual é a nossa hipótese? Pelo menos nesse início, apendicite aguda. Tem anorexia, titio te disse, e uma febre não medida. Está no hospital. A paciente não tem corrimento para eu afastar a minha hipótese de DIPA e eu tenho hemoglobina de 12,4, hemograma de 14,900 com desvio à esquerda, leucocitúria sem ser infecção urinária, nitrito negativo. O exame físico, desculpa, tem dor à palpação, desculpa de novo, da fossa ilíaca direita, com defesa localizada neste quadrante. Famoso sinal de Bloomberg. A respeito desse caso, ele pede a alternativa correta. Bom, ele tem todas as características para uma apendicite aguda. Vamos então procurar a nossa resposta. Trata-se de um ITU com nitrito negativo? Não, pessoal. Trata-se de uma gastroenterite. Uma gastroenterite eu teria vômitos de repetição e diarreia. Não é o nosso quadro. Trata-se provavelmente de uma apendicite, diagnóstico que pode ser confirmado por exame de tomografia. Sim, o diagnóstico é clínico, mas em alguns casos a gente pode solicitar a tomografia. Ureterolitíase, não. Cadê aquela dor abdominal insuportável? Não tem. Trata-se de infecção ginecológica? Não, pessoal. De fato, o mais característico dessa paciente é que seja uma apendicite aguda. Vamos seguir ainda falando sobre abdômen agudo. Vamos falar agora sobre a diverticulite aguda e, tenta resolver essa questão antes de a gente discutir o tema. Pessoal, doença diverticular. Não confundam doença diverticular com diverticulite aguda. A diverticulite aguda é uma das complicações da doença diverticular. A doença diverticular é a caracterização de pseudodivertículos ao longo da região colônica. Reto não faz divertículo, os cólons fazem pseudodivertículos e é esta patologia que a gente está abordando. Olha que coisa interessante, ela é mais comum em pacientes mais velhos, então na nossa prova eu vou pensar nisso em pacientes com faixas etárias mais avançadas e ela é mais comum no sigmoide. À medida que eu me aproximo do seco,
eu vou tendo uma presença menor de divertículos. E por que a doença diverticular é importante? Ela é importante para eu saber as complicações. E são duas complicações que eu preciso para a minha prova. O sangramento e a diverticulite. A diverticulite, ela é mais comum no sigmoide, então eu vou colocar aqui, ó, a diverticulite mais comum no sigmoide, e o sangramento, este é mais comum do lado direito, tá? Então, o lado direito sangra, o lado esquerdo inflama, guarda isso que já foi questão de prova. Qual é o quadro clínico? Eu costumo dizer que é uma apendicite do lado esquerdo do abdômen num paciente na faixa etária mais avançada. É a apendicite do lado esquerdo, é uma febre com leucocitose e dor no quadrante inferior esquerdo, e na prova, guarda isso, é um idoso com dor na fossa ilíaca esquerda. Isso é batata, isso é clássico, isso cai somente todo ano. A tomografia é um excelente exame, ela diagnostica a doença e consegue estratificar o grau, que eu vou te falar no próximo slide. E olha, para o diagnóstico da doença diverticular, eu devo lançar mão da colonoscopia e do enema baritado, uma vez que são patologias ali anatômicas, né, que eu consigo ver bem com esses exames, mas diante de um paciente com diverticulite aguda, eu não posso fazer esses exames, porque o aumento da pressão dentro daquela alça inflamada, dentro daquele pseudodivertículo inflamado, pode estourar, romper o nosso divertículo. Então, tomografia fica sendo aí o nosso melhor exame para dar o diagnóstico da diverticulite aguda. Classificação de Rinchey. É uma classificação gradativa, evolutiva. Pensa, se eu tenho aquele pseudodivertículo inflamado, no grau 1, eu tenho ali um abscesso pericólico, um abscesso peridiverticular. Ô Dimas, agora me conta uma coisa. Se essa complicação, se esse abscesso ele for piorando, o que é que ele faz? Perfeito, lindo. Ele vira um abscesso pélvico, um abscesso grande, um abscesso à distância. É o grau 2 de Rinchey. Ô Dimas, agora me diz, se aquele abscesso crescer mais ainda, o que é que acontece? Lindo, te amo! Ele estoura e ele faz uma peritonite purulenta. E em último grau, o que é que pode ficar pior que isso? Pode aquele divertículo perfurar e agora virar um bosteiro, uma chuva de cocô por todo o abdômen, uma peritonite fecal. Esta é a evolução da classificação de Rinchey. E como é que eu vou tratar? Depende do grau de Rinchey. Pensa aqui comigo, eu tenho um paciente que ele não é tão idoso, ele tem uma forma bem inicial, ele está óligo ou assintomático. Esse paciente pode ser tratado no hospital. Este paciente, ele pode ser tratado em casa. Agora, pensa aqui, raciocina, reflita. Se aquele paciente for mais idosinho, ele for um diabético que já pode ter um grau de imunossupressão, ou ele tem uma imunossupressão por outra coisa, ou ele tem um quadro mais florido, ele está séptico, vomitando muito. Este paciente vai precisar de um tratamento em regime hospitalar. Então, o paciente, não só o grau, também vai dizer se vai ser um tratamento domiciliar ou um tratamento hospitalar. Eu faço um racional aqui para que você tente entender de uma maneira mais objetiva. Rinchey 1, em pacientes de baixo risco, mais jovens, sem quadros clínicos que gerem imunossupressão, tratamento com antibiótico em regime ambulatorial. Agora pensa o seguinte, ele tem um abscesso, depende do tamanho do abscesso. Abscesso menor que 2 centímetros num paciente de baixo risco, tratamento ambulatorial. Agora, meus amigos, deixa eu te dizer, na tua prova, os abscessos em várias patologias maiores que 2 centímetros não resolvem apenas com antibiótico. O ponto de corte de 2 centímetros requer punção e drenagem daquele abscesso associado a um tratamento em regime hospitalar. Graus 3 e 4 de Rinchey, obviamente, requerem tratamento hospitalar com cirurgia para fazer a toalete da cavidade e, eventualmente, a ressecção daquela alça. Mulher
60 anos de idade, com antecedente de hipertensão, tem uma dor na fossa ilíaca esquerda. Parou, raciocinou. Uma mulher ou uma pessoa, um paciente mais velho com dor na fossa ilíaca esquerda, isto é diverticulite aguda. Você está vendo como a prova do SUS São Paulo, ela faz quadros clínicos característicos em pacientes característicos? Isso é extremamente importante. Começa a ler, já tenta entrar na cabeça do examinador para garantir ali a tua questão. Tem febre, bom estado geral, sem sinal de sepse, abdômen com defesa na fossa ilíaca esquerda. Realizou tomografia que evidenciou cólon sigmoide com divertículos, com espessamento e borramento da gordura adjacente. Fechou para diverticulite aguda. Ele pergunta a conduta imediata mais adequada. Vamos de baixo para cima. Me deu vontade, me deu vontade. Antibiótico terapia e retrosigmoidoscopia nesse momento. Caso a colonoscopia mostre a neoplasia de sigmoide. Eu vou fazer colonoscopia agora? Não. Então, nada de retossigmoidectomia neste momento, até porque eu não vou fazer a colonoscopia. Antibiótico e retossigmoidectomia nesse momento, ela tem um quadro inicial, ela tem aí um espessamento e borramento de gordura adjacente, então ela deve ter um grau 1 de Rinchey, nada de retossigmoidectomia. Retossigmoidectomia aqui também não pode. E vê a letra B. Antibiótico terapia, perfeito. E colonoscopia, neste momento, jamais. Neste momento eu não colonoscopo. Neste momento eu não faço enema baritado. Portanto, o gabarito da nossa questão fica a letra A. Antibiótico terapia e colonoscopia em 4 a 6 semanas. Eu retardo o meu exame para não perfurar o meu divertículo. Vamos para mais um tema? Não, vamos sim, deixa de besteira. Vamos seguir aqui no abdômen agudo, que é um tema muito importante na prova do SUS São Paulo, com pancreatite aguda. Tenta aí resolver essa questão. Pessoal, pancreatite. Por que eu tenho pancreatite? Eu tenho pancreatite porque o meu paciente vai entrar num processo de autodigestão pancreática. A pancreatite aguda é uma doença predominante do componente exócrino do pâncreas. O componente endócrino, produtor de hormônios, ele não vai estar envolvido. Normalmente é ali o componente produtor de enzimas digestivas. A principal etiologia é a litíase biliar. É um cálculo que migrou da vesícula biliar, obstruiu transitoriamente, essa informação é importante, transitoriamente o meu ducto pancreático principal, fez a pancreatite aguda e ele foi-se embora na maioria absoluta dos quadros. A etiologia alcoólica é a segunda etiologia mais importante, é a primeira causa da pancreatite crônica, mas da aguda é a segunda causa. E eu tenho outras causas como hipertrigliceridemia, aumento dos níveis séricos de cálcio, causas autoimunes relacionadas a drogas, pós-procedimento como a CPR. Isso tudo pode causar pancreatite aguda. Qual é o quadro clínico? Você sabe que o SUS São Paulo gosta de quadro clínico. É um paciente com a dor abdominal na região epigástrica, em barra, em faixa, irradiada para a região dorsal, associada a vômitos de repetição. O paciente pode ter febre, que nas fases iniciais não significa infecção, significa inflamação. Em alguns casos, a gente pode ter sinais de pancreatite aguda grave, formas necrohemorrágicas. Então, um Hanson muito alto, maior ou igual a 3, um Apache maior ou igual a 8, uma complicação local, como o sangramento, que é mostrado aí nos sinais de Gray-Turner, o sinal de Cullen, o sinal de Fox, que é a equimose na base do pênis, que mostra uma complicação local, uma hemorragia retroperitoneal. Então, isso tudo mostra aí que é uma forma grave de pancreatite aguda. Lembrando que a pancreatite aguda, a forma grave, responde aí em torno, de 10% dos casos. O diagnóstico, lembra aqui comigo, você já sabe, o diagnóstico é baseado no tripé: quadro clínico, laboratório e exames de imagem. A clínica eu já sei. O laboratório, amilase e lipase, maiores que 3 vezes
o limite superior da normalidade. E exame de imagem? Exame de imagem normalmente recai na tomografia. E essa tomografia não deve ser feita numa forma tão precoce, numa fase tão precoce, para não dar um falso negativo. Então, espera aí 72, 96 horas de evolução para tomografar o teu paciente, nunca antes de 48 horas. A ultrassom pode ser feito para mostrar mais a litíase biliar, menos o diagnóstico de pancreatite aguda. E os critérios de Baltazar tomográficos vão mostrar ali as minhas complicações pancreáticas. No grau A eu tenho um pâncreas normal, no grau B um aumento focal ou difuso do pâncreas, no grau C eu tenho alteração peripancreática, no grau D eu tenho coleção única no pâncreas e no grau E eu tenho múltiplas coleções ou gás dentro do pâncreas. Gás denotando uma necrose infectada daquela glândula. Classificação de Hanson. A banca não costuma cobrar classificação de Hanson, muito menos os limites de corte, mas estão aqui, tem até o mnemônico. Importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca. Entendi porcaria nenhuma, tem nada não, titio vai dizer. I de idade, I de importante, L de leucograma, L de lembrar. T de totalmente, T de TGO, G de grande, G de glicemia, L de lista, L de LDH. P de para, P de PDO2, E de evitar, E de base, excess, sequestro de líquidos para o terceiro espaço, H de homem, H de queda do hematócrito, urca de ureia, K de cálcio. Então tá aqui, se você não conseguiu decorar ainda os critérios de Hanson, tá aqui uma formulazinha que pode te ajudar. Outras complicações locais, coleção fluida, pseudocisto. O pseudocisto é a evolução da coleção fluida. Ele acomete 15% dos pacientes e eu só posso chamar de pseudocisto depois de 4 a 6 semanas. Um paciente, após 4 a 6 semanas do episódio inicial de uma pancreatite aguda, ele começa a aumentar novamente a amilase e a lipase. Fora isso, ele começa a ter dor abdominal, desconforto, obstrução. Você tomografa, tá lá aquela coleção. Quando sintomática, ela precisa ser desviada, drenada. Jamais, pelo menos nas formas iniciais, eu não vou operar meu paciente. Eu tento fazer uma derivação através de endoscopia, através de uma CPR. Eu tento drenar a região retroperitoneal, mas eu devo evitar o tratamento operatório do pseudocisto. E como é que eu trato a pancreatite aguda? Depende. Formas leves, tratamento clínico ali leve, um suportezinho. Dieta zero, analgesia, hidratação. Nas formas graves, o tratamento intensivo. Ele fez uma insuficiência renal, dialisa. Ele fez uma insuficiência respiratória, intuba. Ele fez uma hipotensão, associa droga vasoativa. Antibiótico eu só faço na necrose infectada, que é uma complicação normalmente tardia. Eu preciso de suporte nutricional, que pode ser via oral ou via NPT, sonda nasointeral, e colecistectomia, tão logo o processo inflamatório esteja recidivado e a etiologia seja biliar, para evitar recidiva daquelas formas. Sobre pancreatite aguda, ele pede a alternativa incorreta. Para o diagnóstico de pancreatite aguda, deve-se considerar o quadro clínico, elevação da amilase e lipase em 3 vezes o limite e tomografia. Pelo menos 2 desses critérios devem estar presentes. Perfeito. Quando 2 dos 3 critérios estão presentes, eu dou o diagnóstico de pancreatite aguda. Gabarito letra A é não, animal! Se liga! Ele quer a incorreta. Não perca a questão por besteira. Grife se é sempre a correta ou incorreta para não perder questão que você acertaria. A única forma de se considerar uma pancreatite grave é se tiver mais que 30% de necrose do parênquima. Na ausência de necrose, a pancreatite sempre deve ser leve. Cuidado com única, cuidado com sempre. Eu posso dizer que ela é grave se eu tiver 30% de necrose, se eu tiver pseudocisto, se eu tiver hemorragia retroperitoneal, Hanson maior ou igual a 3, se eu tiver ali um Apache maior ou igual a 8. Então, existem várias formas de dizer que uma pancreatite aguda ela é grave. A principal etiologia é biliar, sim. Também são causas de pancreatite aguda, aumento de triglicerídeo e aumento de cálcio, sim. E a ecoendoscopia é um exame de imagem importante
durante a investigação das causas da pancreatite aguda? Sim, normalmente eu não lanço mão, mas faz parte aí do rol de investigação desta patologia. Mais um assunto de abdômen agudo. Vejam como cai isto na nossa prova. Obstrução intestinal. Olha essa questão que ela é super interessante. Meus amigos, falou em obstrução intestinal. O que é que eu vou ter de clínica? Tá aqui, olha. Quando a questão falar de ausência de eliminação de fezes e flatos, náusea e vômitos de repetição, obrigado a quem mudou a minha ordem, ausência de fezes e flatos, ali, náusea e vômitos de repetição, eu tô falando de obstrução intestinal. E a obstrução intestinal ela é perigosa porque ela pode evoluir para uma isquemia, ela pode evoluir para distúrbios hidroeletrolíticos, ela pode evoluir para um quadro séptico. Então fica ligado, porque isso é uma patologia que requer um médico do lado para a gente não ter uma fase catastrófica. E a prova da SUS São Paulo ama a classificação da obstrução intestinal. Ela pode ser mecânica ou funcional. Mecânica é quando eu tenho uma barreira física e funcional é quando eu tenho uma alteração da função motora sem necessariamente ter uma obstrução mecânica, tem uma barreira física obstruindo o meu trato. Ela pode ser alta ou baixa. E o que define alta e baixa é a válvula iliocecal. É o ponto anatômico que define uma obstrução alta e uma obstrução baixa. O que é uma obstrução em alça fechada? É quando eu tenho dois pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Entende? Não. Entendeu? Um volvo de sigmoide. Eu tenho dois pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Uma obstrução ali, por exemplo, é uma obstrução de cólon com uma válvula iliocecal competente. Eu tenho uma obstrução de cólon e a válvula iliocecal competente. A válvula iliocecal competente só me permite a passagem do delgado para o cólon. Ela não me permite o refluxo do cólon para o delgado. Nesses casos, eu tenho uma obstrução em alça fechada, olha. Um ponto de obstrução aqui, um ponto de obstrução aqui, no mesmo segmento de alça. Uma obstrução em alça fechada, se liguem, ela é mais grave, ela tem uma chance de perfuração mais rápida. Por isso que o médico deve intervir de maneira mais precoce. Na suboclusão, a gente ainda tem a passagem de gás. Na oclusão total, a gente tem o fechamento completo, não passa nem gás, nem fezes. Ela pode ser simples, sem sofrimento vascular, ou estrangulada quando há um comprometimento vascular, quando há um comprometimento no suprimento arterial, gerando ali um risco mais rápido de isquemia e perfuração daquela alça. O diagnóstico é um diagnóstico clínico que eu me baseio em alguns exames de imagem. Eu vou ter a solicitação do hemograma e do ionograma, que eu já vou começar a ter alterações, como hemoconcentração, pelo estado de desidratação em que o paciente se apresenta. Eu solicito raio-x de tórax e de abdômen, em pé e deitado, e a tomografia é o grande método, porque ele avalia a causa da obstrução e ele já me mostra complicações que o paciente pode estar apresentando, como isquemia e risco iminente de perfuração. Quais seriam causas de obstrução intestinal? A aderência, principal causa da obstrução do intestino delgado, volvo, hérnia, ilho paralítico, tumores, ingestão de corpo estranho como bezoar. Então isso tudo pode fazer ali, pode ser causa da nossa obstrução intestinal. Sobre abdômen agudo obstrutivo, ele pede a alternativa incorreta. O abdômen agudo obstrutivo classifica-se como alto ou baixo, de acordo com o distúrbio metabólico decorrente do quadro de obstrução. A causa mais comum de classificação de alto-baixo é o marco anatômico, mas os distúrbios altos vão ter quadro clínico laboratorial diferente do quadro baixo. Então, sim, o distúrbio metabólico decorrente pode caracterizar. A obstrução intestinal em alça fechada é considerada uma emergência cirúrgica, sim, mais risco de isquemia e perfuração. Brida e volvo de sigmoide são causas extrínsecas de obstrução intestinal, correto? Neoplasia gástrica ou estenose antropilórica não são causas de obstrução, pois não provoca parada de eliminação de fezes e flatos. Não.
o que define uma obstrução é a ausência de segmento ali do conteúdo do trato gastrointestinal. Se eu tenho ou não a ausência de eliminação de fezes e flatos, isso é a clínica e não a definição da patologia. Algumas vezes, a primeira manifestação de um tumor de cólon é o quadro obstrutivo, sim. E nesses quadros, a gente tem já tumores mais avançados. Gabarito da questão, alternativa D. Vixe, ele só vai falar de abdômen agudo inflamatório, obstrutivo. Veja, é muito comum na nossa prova. Então, vamos seguir, sim, falando de abdômen agudo, uma vez que a gente está trabalhando baseado nas estatísticas. Olha essa questão e a gente discute já ela junto. Colelitíase. Quem é a paciente clássica que vai estar no meu enunciado? E eu vou dizer, isso é uma colelitíase. É uma paciente do sexo feminino, a partir da 4ª década de vida, com sobrepeso e multiparidade. Eu digo que são os 4 Fs. Lembra aqui com o titio. F de female, F de forte, F de fat e F de family. Mulher na 4ª década de vida, com sobrepeso e vários filhos. A colelitíase é a simples presença do cálculo na vesícula biliar. Isso acomete 20% da população e 80% dos pacientes portadores de colelitíase são completamente assintomáticos. E os outros 20% que vão apresentar clínica, qual é a clínica? Está aqui. É uma cólica biliar. É uma dor no hipocôndrio direito que normalmente dura até 6 horas. Não tem febre, não sobe leucograma, não sobe PCR, não faz sinal de Murphy. Ô Dimas, me conte aí, como é que eu dou o diagnóstico de uma colelitíase? Fazendo ultrassom, vendo as pedras através do ultrassom. Como é que eu trato a colelitíase? Depende. Um paciente assintomático, eu não faço nada. Um paciente com sintoma, eu faço a colelap, a colecistectomia, de preferência laparoscópica. Agora veja, existe algum momento em que eu vou precisar tratar paciente assintomático? Sim. Quando é que eu vou precisar tratar? Quando ele tiver risco de formas graves, quando ele tiver um risco maior de neoplasia, ou quando ele tiver um risco maior de pancreatite aguda. Então, o cálculo biliar, que ele pode gerar uma forma grave, que ele pode gerar uma neoplasia, ou que ele pode ser uma causa mais rápida de pancreatite aguda, esses pacientes precisam ser operados. E quem são esses pacientes? Cálculo maior que 2,5 centímetros, vesícula em porcelana, associação com pólipo. Esses pacientes têm mais risco de neoplasia. Presença de anomalia congênita, anemia hemolítica, lesão medular. Esses pacientes têm mais risco de formas graves, assim como diabetes. E pacientes com microcálculo, qual é o problema? É o risco de pancreatite aguda. Agora vê, esse paciente aqui estava assintomático, etc, etc. Imagina se um cálculo desse impacta e obstrui o infundíbulo da vesícula biliar, o ducto cístico. Nesses casos, eu tenho a colecistite aguda. A colecistite aguda é um step-up, é um episódio obstrutivo e inflamatório da minha vesícula biliar. Qual é a clínica? É uma dor abdominal, um paciente com febre e sinal de Murphy. O sinal de Murphy, que é a parada súbita da inspiração, quando eu faço a compressão do ponto cístico. O diagnóstico é dado através da ultrassom e, mais antigamente, através da cintilografia, que inclusive era o padrão ouro. Hoje, a gente nem usa tanto, porque a ultrassom é muito boa, rápida, fácil e acessível. Como é que eu trato? Analgesia, antibiótico e cirurgia precoce. Se o paciente chega com apresentação mais tardia, eu não vou operar sob risco de lesão da via biliar. Eu vou fazer antibiótico e operá-lo depois de 6 a 10 semanas. E num paciente com instabilidade respiratória, instabilidade hemodinâmica, em que a cirurgia poderia representar um risco para ele, a gente vai fazer a colecistostomia percutânea, a punção daquela vesícula biliar para tirá-la do quadro inflamatório
associa o antibiótico e opera quando ele melhorar da instabilidade. Mulher, 45 anos de idade, já está na 5ª década de vida, IMC maior ou igual a 34, é gordinha. Eu te digo, vai errar se quiser. O quadro clínico na prova do SUS São Paulo e o paciente de risco, eles são muito característicos. Ela foi diagnosticada com colelitíase. Ela tem sintoma? Não. Mas olha isso, ela tem microcálculo. Microcálculo é risco de pancreatite aguda. A colecistectomia está indicada devido ao risco de pancreatite aguda. De colecistite não, pancreatite aguda. A indicação cirúrgica é relativa? Não. Recomenda-se não operar e iniciar dieta pobre em colesterol e ácidos graxos para destruir esse cálculo? Não há evidência. Indica-se colecistectomia após fazer CPR. Ela tem alguma característica de coledocolitíase? Não. Ela não vai para CPR. A colecistectomia está indicada devido ao risco de desenvolvimento de colecistite e de câncer? Não. A indicação dela é pelo risco de pancreatite. Gabarito da questão, alternativa A. Ave que eu não aguento mais abdômen agudo. Se você quiser, separe. Mas seu concorrente continua vendo aí aula a todo gás. Não para ainda não. Tenta resolver essa questão e eu prometo que esse tema é bem rapidinho. Colangite aguda. Imagina o seguinte, tá aqui a tua via biliar. Tá aqui um cálculo que migrou da tua vesícula biliar. E ela agora obstruiu. Ela obstruiu essa via biliar e ela infectou. Na colangite, a gente tem como principal causa a coledocolitíase. 90% dos casos são casos de coledocolitíase. Um cálculo que veio da vesícula biliar e impactou ali no colédoco. Ela obstrui e infecta. E qual é o quadro clínico? Pensa, não decora. Ele tem um processo obstrutivo de via biliar. Onde é que está a via biliar? No hipocôndrio direito, tá aqui. Então, onde é que é a dor? No hipocôndrio direito. Se está inflamado, infectado, tem febre. E se está obstruído, tem icterícia. Qual é o quadro clínico? Tríade de Charcot. Dor, febre e icterícia. Agora, pensa que esse processo inflamatório pode gerar pus. E vai gerar um pus sob pressão, porque está tudo inflamado e obstruído. Aí eu tenho um chafariz de pus. O meu paciente se agrava. Ele piora com instabilidade hemodinâmica e alteração do nível de consciência. Nesses casos, eu tenho agora 5 características. A tríade de Charcot, mais instabilidade, mais confusão mental. Pêntade de Reynolds. Como é que eu trato? Antibiótico e descompressão eletiva nas formas mais leves. Agora, se eu tenho pus sob pressão, se eu estou rebaixado, instável, eu tenho que fazer antibiótico e a descompressão imediata daquelas vias biliares. Tríade de Charcot. Lembra? Ai, meu Deus, esqueci na hora da prova. Esqueci. Tríade de Charcot é um babado ali no hipocôndrio direito. Dor hipocôndrio direito. Está inflamado, está infectado, febre e está obstruído. Icterícia. Dor hipocôndrio direito, febre e icterícia. Gabarito, alternativa A. Mais um tema para a gente discutir. Ufa, saímos de abdômen agudo. Tenta resolver e eu volto já para discutir isso contigo. Exame para avaliação de vias biliares. Ultrassom. Ultrassom é o primeiro exame que a gente faz quando a gente suspeita de uma patologia de via biliar. Ele é rápido, barato, acessível. E ele consegue ver bem algumas tumorações, ele consegue ver dilatação de via biliar, ele consegue ver colelitíase, ele consegue ver tumor, ele consegue ver pólipo. Então, é um bom exame para o rastreio inicial daquelas patologias. CPR. CPR é o padrão ouro para avaliação anatômica das vias biliares e para procedimentos menos invasivos nas vias biliares. Problema da CPR. Chance de complicação. Pelo menos 10% dos pacientes vão evoluir com pancreatite aguda, fora risco de sangramento, risco de perfuração de via biliar, perfuração do adenal. A CPR, quando cair na nossa prova, e você tem que começar a ter noção dessa via biliar, dessa anatomia, tá aqui, ó, ducto pancreático principal,
colédoco, ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, ducto hepático comum. Aqui a vesícula biliar cheia de falha de enchimento. Que falha de enchimento é essa da via biliar? Isso é cálculo dentro dessa vesícula biliar. Da via biliar não, da vesícula biliar. Veja, ela está aqui sem nenhuma obstrução e não tem dilatação. O calibre aí dela completamente normal. A tomografia de abdômen, ela é um bom método para avaliação de tumor, mas ela não vê bem cálculo, ela não vê perfeitamente via biliar, mas para tumores, ela é um bom método. E a colangiorressonância? A colangiorressonância é um exame da via biliar que utiliza a bile como próprio meio de contraste, então não tem uma infusão de contraste que pode ser alergênico para o paciente. E, de desvantagem, ela não consegue fazer ali um método, né? Ele não consegue fazer uma intervenção sobre a via biliar. Então tá aqui ó, a imagem da colangiorressonância, uma reconstrução, pancreático principal, aqui o nosso colédoco, a nossa vesícula biliar com cístico, aqui o hepático comum, o hepático esquerdo e o hepático direito. Então comecem a ter noção aí desses exames, porque já caiu na prova do IANSP, que é a mesma banca que faz o SUS São Paulo, pode cair de novo. Tumores periampulares. Quais são os 4 tumores que podem estar próximos à papila de Vater? A ampola de Vater. O que é isso aqui, hein? Isso aí é o endoscópio, isso aí é a mangueira do endoscópio. Quais são os 4 tumores que podem estar aqui? Bom, eu posso ter o tumor de cabeça de pâncreas, então vou colocar aqui cabeça de pâncreas, que é o mais comum deles, cabeça de pâncreas. Eu posso ter o tumor da papila duodenal, e o tumor da papila duodenal, uma característica é a icterícia flutuante, ele faz uma icterícia flutuante. Eu posso ter o tumor da segunda porção do duodeno, e eu posso ter o colangiocarcinoma distal. São os 4 tumores periampulares. Quando ressecáveis, a característica comum desses tumores é que eu indico a cirurgia de Whipple. Para curar esses tumores, eu faço a cirurgia de Whipple. E outra característica desses tumores periampulares é o sinal de Courvoisier-Terrier, que é uma vesícula palpável e indolor. Ele vai dizer que a vesícula é palpável e indolor se eu vou pensar nos tumores periampulares, sinal de Courvoisier-Terrier. Colangiocarcinoma, tumor de via biliar. O mais comum é o adenocarcinoma. Quando eu falar de tumor de vesícula biliar, tumor de via biliar, tumor de pâncreas, tumor de duodeno, eu estou falando de adenocarcinoma. Fatores de risco estão aqui listados. Colangiocarcinoma distal, vou colocar aqui o colangiocarcinoma distal. A clínica é o sinal de Courvoisier-Terrier. E o colangiocarcinoma proximal, o perihilar, o tumor de Klatskin, a clínica é via biliar dilatada, dilatação de via biliar com vesícula murcha. Porque a obstrução está aqui, ele não preenche a vesícula. Então, a minha via biliar está dilatada, meu ducto hepático está dilatado e eu tenho a minha vesícula murcha. Esses tumores agios biliares costumam aumentar o CA199. Pâncreas aumenta, vesícula aumenta e via biliar aumenta. Como é que eu trato? Cirurgia de Whipple para os distais e aqui nos tumores proximais, no tumor de Klatskin, vai depender do subtipo. Carcinoma de cabeça de pâncreas é o adenocarcinoma, clínica, icterícia, Courvoisier-Terrier, sinal de alarme. O tumor do corpo e cauda não faz Courvoisier-Terrier, só quem faz é o tumor da cabeça. Fator de risco, prova do SUS gosta. Homem idoso tabagista, guarda, homem idoso tabagista, perda de peso, icterícia, Courvoisier-Terrier, isso deve ser cabeça de pâncreas. Diagnóstico, tomo, CPR, ultrassom endoscópico. Como é que eu trato? O Whipple para os tumores ressecáveis da cabeça, pancreatectomia corpo caudal para o corpo e cauda e os irressecáveis, terapia paliativa. Quanto ao exame acima, é correto afirmar. O que é que eu tenho? Que merda é esta? Eu tenho uma grande dilatação de via biliar, Vejam o que é mais que eu tenho. Eu consigo chegar a algum contraste no duodeno, então eu tenho um contraste aqui chegando ao duodeno, mais uma dilatação gigante das vias biliares. E a minha obstrução está aqui, ó. Vejam que aqui está a obstrução, que aqui eu tenho a minha falha
de enchimento. Para cá eu não tenho falha de enchimento, eu já não tenho a vesícula biliar, a vesícula já foi ressecada e aqui está a minha obstrução. Fora isso, o que é que eu tenho que pensar? Que exame é esse? Se é a CPR, não. Cadê o endoscópio? Não tem. Isso é uma colangiorressonância. O diagnóstico provável é de tumor periampular. Sim, está aqui a minha obstrução. Perfeito. Injeção de contraste é com muita pressão. Não, aqui não tenho nem injeção de contraste, não é a CPR. Na CPR eu podia até pensar que nem acontece, viu? Mas aqui, de fato, não. Isso aqui é uma colangiorressonância nuclear magnética. Gadolínio pode levar a colangite. Ai, meu Deus, gadolínio pode levar a colangite. Não me importa! Eu não faço gadolínio aqui. Quem é o contraste? É a própria bile. O diagnóstico de coledocolitíase é o mais provável. Eu não tenho obstrução do colédoco e eu não tenho uma vesícula biliar, que seria a causa mais provável. CA199 pode não ser decisivo na elucidação diagnóstica. Falso. Se eu estou pensando no tumor periampular, alguns deles podem aumentar o CA19.9. Câncer de esôfago. Tenta resolver e a gente discute já isso junto. Ó, câncer de esôfago, ele não vai focar em tratamento, cirurgia de Ivor Lewis, esquema Croix, esquema médico, esquema... Não vai. Eu vou dar aqui os highlights do que eles vão cobrar pra gente de câncer de esôfago. Primeiro, eu tenho duas histologias. O SEC, o escamoso, e o adenocarcinoma. Pessoal, o SEC, o escamoso, é do epitélio próprio do esôfago. O adenocarcinoma é do epitélio metaplásico. Lembra da metaplasia de Barrett? Então, é o tumor que vai surgir no epitélio metaplásico. O escamoso era o mais comum no Brasil e no mundo. Estou com calor. O escamoso vem apresentando uma queda na sua incidência. No Brasil, obrigado. No Brasil, ele já não é mais o mais comum, tudo bem? Mas, desculpa, no Brasil, ele ainda é o mais comum. No Brasil, ele ainda é o mais comum. Vem queda, mas ainda é o mais comum. No mundo, em países desenvolvidos, ele já não é mais o mais comum. O mais comum é o adenocarcinoma. Aqui no Brasil está em ascensão, mas ainda não ultrapassou o SEC. O escamoso é um tumor do terço médio e o adenocarcinoma é um tumor do terço distal do nosso esôfago, que é onde está a metaplasia. Fatores de risco escamoso, você vai pensar naquele homem tabagista, etilista e com acalásia. Homem, tabagista, etilista e com acalásia. Adenocarcinoma, o grande fator de risco é o Barrett. O Barrett é decorrente da doença do refluxo, tabagismo e obesidade são fatores de risco para a doença do refluxo, consequentemente, fatores de risco para o adenoma. A clínica, disfagia e perda de peso. Disfagia e perda de peso. Disfagia e perda de peso na nossa prova ou é acalásia ou é neoplasia. E como é que eu vou saber? Quanto mais lenta, acalásia. Quanto mais rápida, neoplasia. Rouquidão, halitose, broncoaspiração, isso tudo pode ser sintoma. Mas quando presente, denota um tumor mais avançado, eventualmente até INOP. Diagnóstico, você já sabe, endoscopia com biópsia e estadiamento, isso pode ser cobrado. Principalmente este aqui, olha, o ultrassom endoscópico. O ultrassom endoscópico é o melhor método para a avaliação do T e do N no câncer de esôfago e no câncer de estômago. Então, guarde isso aqui como um highlight, como uma coisa super importante. Tomo de tórax e de abdômen, avalia o tamanho do tumor, linfonodomegalia, metástase à distância. E o raio-x de tórax pode ter uma massa mediastinal, pode ter um derrame. O PET scan é muito bom para meta-distância e olha, tumor de terço médio, SEC, ele está muito junto à traqueia e ao brônquio. Ele pode fazer uma fístula broncoesofágica, tráqueo-esofágica. A broncoscopia é importante nesses tumores de terço médio, principalmente naqueles pacientes com episódio de broncoaspiração. E a mediastinoscopia é importante para a biópsia linfática quando eu não tiver principalmente ultrassom endoscópico. Quando não tem ultrassom endoscópico, que eu consigo biopsiar o linfonodo, eu posso fazer a mediastinoscopia. O tratamento pode ser desde a ressecção endoscópica para tumores muito pequenos, muito incipientes, mas o tratamento padrão, esofagectomia com linfadenectomia.
Fator de risco para o adenocarcinoma. Do SEC eu me lembro bem. Do SEC é homem velho, tabagista, etilista com acalásia. Tabagismo e etilício, isso é do SEC. Megaesôfago e tilose palma plantar. Megaesôfago decorrente da acalásia. Tilose palma plantar é uma doença autossômica dominante que é fator de risco para o SEC. Doença do refluxo, não. Doença do refluxo eu acho que é do adenocarcinoma, que é do Barrett. Olha aí, perfeito. Ingestão de substância quente em idade avançada, assim como ingestão cáustica, isso é do SEC, antecedente de neoplasia de orofaringe e laringe. Qual é o fator de risco daqui? Tabagismo, etilismo. Isso é fator de risco de quem? Isso é fator de risco de SEC. Grande fator de risco de adenocarcinoma, refluxo, Barrett. Refluxo eu penso em tabagismo e em obesidade. Gabarito da questão, alternativa C. Dando sequência, câncer de estômago. Tenta ver essa questão e Titio volta já para discutir ela contigo. Quando eu falo de câncer de estômago, eu vou pensar em adenocarcinoma, giste e linfoma. As provas da SUS São Paulo gostam do adenocarcinoma, é aqui que a gente vai focar. E quando eu falo de adenocarcinoma o tempo inteiro, eu tenho que focar em classificação. Primeira classificação, classificação de Lauren. Lembra comigo, subtipo intestinal e subtipo difuso. O subtipo intestinal é uma forma mais comum de homens mais idosos, melhor prognóstico, formação glandular, microscopia. O subtipo difuso é pior, mulheres, jovens, história familiar, mutação da E-caderina, HER2, esses pacientes, pessoal, eles têm um prognóstico infinitamente pior e a microscopia, eles têm formação de anel de Sinete. Fora isso, não esqueçam da relação com o grupo sanguíneo A. Quais são os fatores de risco? Alimentos em conserva, nitrito, nitrato, história familiar, infecção pelo H. pylori, doença de Menetrier, tabagismo, passado de gastrectomia. Esses são os principais fatores de risco que a prova pode cobrar. E eu te disse, se liga em classificação. Falei da classificação de Lauren, lembra comigo a classificação de Borman. Endoscópica, a macroscopia, em que no grau A de Borman, no grau 1 de Borman, eu tenho um tumor polipoide. No subtipo 2, eu tenho um tumor com os bordos elevados, mas que já começou a ulcerar. No subtipo 3, a gente tem um tumor úlcero infiltrativo. E no subtipo 4, eu tenho tumor infiltrativo difuso, limite plástica, perda de distensibilidade do órgão quando eu faço a endoscopia. Outra classificação, classificação de câncer gástrico precoce, foi proposto pela Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico. É um tumor que invade a mucosa e a submucosa, independente do acometimento linfonodal. É o tumor que invade mucosa e submucosa, independente da presença de linfonodos. E por que o câncer gástrico precoce é importante? Eu vou te dizer, o tratamento padrão do câncer gástrico é gastrectomia com linfadenectomia D2, mas um subgrupo dos pacientes portadores de câncer gástrico, principalmente aqueles com a lesão restrita à mucosa, menores que 2 centímetros, não ulcerado, bem diferenciado e sem invasão linfática, esses pacientes podem ser tratados através da endoscopia, não sendo necessário fazer ali uma gastrectomia com linfadenectomia. O diagnóstico é a endoscopia com biópsia e o estadiamento é bem parecido com os métodos que eu uso para o câncer de esôfago. Lembrando que o estadiamento, aqui ó, TIN, ultrassom endoscópico, e a videolaparoscopia é importante para a avaliação dos implantes peritoneais. Tratamento, repetindo, gastrectomia total ou subtotal. Eu não faço gastrectomia parcial para câncer de estômago e a minha linfadenectomia é a D2. Pacientes que têm tumores proximais ou tumores indiferenciados, estes pacientes não podem fazer a subtotal, apenas a total. Se o tumor ele é mais distal e bem diferenciado, eu posso dar a chance de fazer uma gastré subtotal. Tumor da transição esôfago-gástrica, tumor de Silvert. O tumor de Silvert é um tumor que ora se comporta como câncer de esôfago, ora como um câncer de estômago. Ele é um tumor, é um adenocarcinoma e onde se encontra o epicentro tumoral, eu vou ter a classificação em Silvert 1, 2 ou 3.
As lesões da transição esôfago-gástrica são mais comumente questão tranquilíssima, questão dada. Os tumores da transição esôfago-gástrica são os tumores de esôfago distal, adenocarcinoma, ou os tumores de estômago, em que a maioria absoluta é o adenocarcinoma. Gabarito da questão, alternativa D. Mais um tema, sangramento do trato gastrointestinal. Tenta fazer essa questão e a gente discute já ela junto. Hemorragia digestiva alta. Quando eu falei obstrução do trato gastrointestinal, a obstrução alta é a que é antes da válvula iliocecal e a baixa é após a válvula iliocecal. No sangramento, o meu ponto de corte é diferente. O meu ponto de corte é o ligamento de Treitz, é o ângulo de Treitz. Antes do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva alta. Após o ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa. E olha, onde sai o sangue não quer dizer se é alto ou baixo, ou seja, ele fez hematêmese, é alto. Ele fez hematoquesia, é baixo. Não, pessoal, não é por onde exterioriza, é onde está o foco do sangramento. Obviamente, hemorragia digestiva alta costuma se exteriorizar mais, porém não é obrigatório, com hematêmese, vomitei sangue, melena, sangue digerido nas fezes. E as hemorragias digestivas baixas, não obrigatoriamente, mas mais comumente, se exteriorizam como hematoquesia ou como enterorragia. Hematoquesia são raios de sangue ao redor das fezes e enterorragia é sangue vivo, puro, saindo ali pela região anal. A endoscopia digestiva alta é o primeiro exame a ser feito, agora, obviamente, desde que eu faça a estabilização inicial. Primeiro estabilizo o paciente e depois a gente parte para a endoscopia. Ela é diagnóstica e terapêutica, assim como a colonoscopia. Na colonoscopia eu tenho uma grande vantagem. 95% da hemorragia digestiva baixa vem do cólon, o que quer dizer que toda a minha região colônica é coberta através desse exame. O preparo melhora a acurácia, mas não é obrigatório, até porque o sangue irrita aquela mucosa do cólon e faz um efeito catársico. Ela é diagnóstica e terapêutica. Agora, pensa aqui comigo, Dimoso. Eu tenho a endoscopia que viu esôfago, estômago, duodeno. Eu tenho a colonoscopia que viu reto e cólon. Ou seja, do duodeno distal até a região do íleo, eu não consegui ver nada. E aí eu preciso de métodos além. Eu preciso da cintilografia, que ela tem uma maior sensibilidade em relação à arteriografia. Sangramentos maiores que 0,1 ml por minuto já positivam, mas ela não define bem o foco do sangramento, nem permite terapêutica. A arteriografia, ela precisa de uma vazão de sangramento maior, ela é diagnóstica e terapêutica e ela permite embolizações. E a cápsula endoscópica, ela faz uma boa avaliação de Delgado, ela não permite terapia e eu não posso fazer em suspeita de oclusão. Ela é muito boa no sangramento obscuro. É aquele paciente que tem um sangramento que eu tô vendo que ele está exteriorizando. Eu já fiz endoscopia e colonoscopia, repeti endoscopia e colonoscopia e nada, não achei. Onde é que deve estar? Provavelmente no Delgado. Quem é que eu posso fazer? A cápsula endoscópica. Vamos às etiologias. Hemorragia digestiva alta. Fale aqui comigo. UVLA. Úlcera, varizes e laceração de Mallory Weiss. Principais causas: úlcera, varizes, por hipertensão portal, e laceração de Mallory Weiss. Úlcera péptica. A úlcera que sangra é a úlcera de duodeno da parede posterior. A úlcera da parede anterior do duodeno, ela perfura. Lembra, rafia compete duodenal. A úlcera da parede posterior, ela sangra e ela penetra a artéria gastroduodenal. Eu preciso lembrar contigo a classificação de Forrest, que já foi tema da nossa prova. Um A, um sangramento arterial em jato. Um B, um sangramento em bação, um sangramento venoso. 2A, vaso visível na base. 2B, coágulo aderido. 2C, hematina. Úlcera grau 3 de Forrest é uma úlcera sem sinal de sangramento recente. Laceração de Mallory Weiss, é a laceração, ó, do cachaceirinho ali. É aquele cara que tomou todas, vomitou e plá, vomitou
sangue. Hemorragia digestiva alta no alcoolista com vômitos refratários. É uma lesão da mucosa e da submucosa do esôfago distal e estômago proximal pela diferença de pressão ali durante o episódio emético e não tem nada para fazer. Trata a causa do vômito, hidrata, faz uma vitamina B e aquilo ali é autorresolutivo. A hemorragia varicosa é mais grave, porque é um paciente hepatopata. É um paciente que não tem uma reserva hepática boa. Eu começo com a endoscopia, posso fazer o balão de Sankey-Blakemore. Lembra do TIPS naquele paciente com sangramento refratário, ascite refratária em ponte para o transplante hepático e, em casos muito graves, a cirurgia. Hemorragia digestiva baixa, eu digo que as causas são D. É a doença diverticular, é a displasia, é o adenocarcinoma, o divertículo de Meckel, a doença orificial. Normalmente, as hemorragias digestivas baixas, elas são menos graves e mais intermitentes que a hemorragia digestiva alta. Relembrando contigo, a angiodisplasia é uma malformação arteriovenosa degenerativa de vasos em submucosa. Eles fazem este aspecto aracneiforme e a região cecal é mais acometida do que a região do sigmoide. Clínica, hematoquesia indolor. Ele pede a alternativa incorreta sobre hemorragia digestiva. Melena significa sangue digerido nas fezes. Sim, é aquele sangue que foi digerido. Enterorragia ou hematoquesia, sangue vivo nas fezes. Perfeito. Ou como raio de sangue ou como sangue puro. Aqui, perfeito. Cadê? Desculpa. Melena significa sangue digerido nas fezes. Perfeito. Enterorragia ou hematoquesia significa presença de sangue vivo nas fezes. Perfeito também. Hematêmese significa vômitos com sangue. Sim, perfeito. Pacientes que apresentam hematêmese certamente apresentam hemorragia digestiva alta. Não necessariamente. Eu posso ter hemorragia digestiva baixa com hematêmese. Pacientes que apresentam melena certamente não apresentam hemorragia digestiva baixa. Falso. Eu posso ter hemorragia digestiva baixa se caracterizando com melena. Óbvio, melena e hematêmese é mais característico da alta, mas não é obrigatório. Como a letra D e a letra E estavam incorretas, a questão foi devidamente anulada. Tema super quente para a prova do SUS, proctologia. Olha a questão e a gente vai discutir esse assunto junto. Pessoal, lembra que hemorroida ela pode ser interna ou externa. A hemorroida interna tem um quadro clínico de um sangramento ou um prolapso indolor. E elas estão localizadas acima da linha pectínea, já que as hemorroidas externas, elas estão abaixo da linha pectínea. A hemorroida interna tem 4 graus. Grau 1, uma hemorroida sem prolapso. Grau 2, prolapso com redução espontânea. Grau 3, prolapso com redução manual. E grau 4 são hemorroidas prolapsadas de forma irredutível. E essas podem estrangular. Como é que eu trato a hemorroida? Para todos os graus, medida geral. Mudança de estilo de vida, eventualmente perda de peso, mudança de hábitos alimentares, aumento da ingesta hídrica, banhos de assento. Hemorroidas grau 2 e grau 3, eu proponho ligadura elástica. E hemorroida grau 3, refratária, ou grau 4, tratamento cirúrgico. E quando eu falo de tratamento cirúrgico de hemorroida, eu vou fazer a técnica fechada, a hemorroidectomia a Ferguson, ou a hemorroidectomia aberta, a Milligan-Morgan. F de fechada, F de técnica de Ferguson. A hemorroida externa tem um quadro de uma trombose hemorroidária. Diferente da hemorroida interna, que ela sangrava e não doía, essa não sangra, porém causa bastante dor. O quadro de trombose hemorroidária é um quadro muito álgico, muito desconfortável para o paciente. E como é que eu trato a hemorroida externa? Depende do tempo de início dos sintomas até a chegada do paciente até você. Caso ele chegue nas primeiras 72 horas, eu vou fazer a intervenção. Eu vou fazer a drenagem com a hemorroidectomia. Caso ele chegue após 72 horas, aí a gente vai partir para o tratamento clínico com banhos de assento, analgésico e anti-inflamatórios. Lembrar de não tocar esses pacientes
uma vez que a dor é excruciante. Falamos de hemorroida, que a hemorroida interna, ela não dói, mas sangra. A hemorroida externa, ela não sangra, mas dói. Eu te apresento agora uma patologia que ela tem dor e sangramento. Caso o enunciado traga dor e sangramento, eu vou pensar na fissura anal. 90% delas estão localizadas na linha média posterior, grande parte delas na linha média anterior e raramente elas são laterais. Quando elas são laterais, eu penso em outras patologias como doença de Crohn, como infecção do HIV, como infecção do HPV, neoplasia, e aí eu vou fazer o diagnóstico diferencial. Existe uma tríade da fissura anal crônica que é caracterizada pela fissura, por um plicoma sentinela e uma papila anal hipertrófica. Como é que eu vou tratar? Tratamento clínico para todo mundo. Mudança de estilo de vida, banho de assento, vasodilatadores tópicos. Eu tenho ali um aumento do tônus do esfíncter. Quando eu faço um vasodilatador tópico, a gente diminui o tônus esfincteriano e a gente consegue cicatrizar melhor. Caso o paciente tenha mais de 4 semanas de evolução, nós vamos propor o tratamento cirúrgico, que guarda o nome dessa cirurgia, esfincterotomia lateral interna. Eu vou romper o esfíncter interno na sua porção lateral. A lesão está na linha média posterior, na maioria quase absoluta, mas a gente vai fazer a nossa ruptura na região lateral do esfíncter anal interno. O tratamento cirúrgico, mostro aqui para vocês. Olha, nós fazemos aqui, olha. Aqui está o esfíncter do paciente e o cirurgião fazendo a esfincterotomia desta região. Abscesso anorretal. Pensa, se eu tenho um abscesso, eu tenho dor e eu tenho descarga purulenta. Fora isso, eu posso ter febre. Dor, febre e pus na região perianal. Isso aqui é um abscesso anorretal, cujo diagnóstico é feito com exame físico, mas a gente pode lançar mão de ultrassom e de ressonância para complementar a nossa investigação. O tratamento, olha aqui que interessante, é drenagem mesmo sem flutuação. Ainda que eu não tenha flutuação do abscesso, eu devo drenar. E antibiótico eu faço sempre? Não. Esse grupo específico de pacientes vai se beneficiar do uso de antibióticos. São pacientes com celulite perianal, com sinais sistêmicos, febre, taquicardia, diabetes mellitus, imunossupressão, doença cardiovascular. A esses pacientes, fora a drenagem, eu devo associar ciprofloxacino e metronidazol como drogas de escolha. 50% dos pacientes que têm um abscesso anorretal podem evoluir para uma fístula anorretal. Então, a complicação clássica do abscesso anorretal é a fístula anorretal. E, para essas fístulas, a gente tem que lembrar da regra de Goodsall-Salmon. A gente faz ali uma linha horizontal. Aqui está a região anterior do períneo. Aqui a região posterior do períneo. E eu te digo, através dessa regra, que as fístulas anteriores, elas têm um trajeto retilíneo e drenam para a papila anal correspondente, para a cripta anal correspondente. As fístulas posteriores, elas têm um trajeto curvilíneo e drenam para a papila da região média posterior. Tem exceção? Tem. Quando essa fístula ela está além de 3 centímetros da borda anal, elas vão drenar em ferradura para a região posterior. Guarda isso, que é muito cobrado em nossas provas. Entre as alternativas, a assinale aquela que apresenta uma alteração para a qual, ao exame proctológico, está indicado diltiazem a 2%. O que é isso aqui? Isso aqui é um vasodilatador. Para quem é que eu indico vasodilatador tópico? Perfeito. Para as fissuras anais. Então, vamos lá. Fissura. Sangramento anal com dor contínua há 8 semanas, associada à presença de plicoma, ulceração e hipertonia esfincteriana e papila hipertrófica. Olha que coisa linda. A característica clássica aí da fissura anal. Sangramento anal sem dor há 6 semanas. O que é isso? Isso é hemorroida. Tá errado. Sangramento anal sem dor há 3 semanas. Isso é hemorroida. Tá errado. Sangramento anal com 2 evacuações
a 3 semanas. Associada à presença de ulceração superficial na linha média posterior e a papila hipertrófica. Isso aqui é uma fissura, mas numa fase muito inicial, a gente pode tentar ali só o banho de assento antes de iniciar mesmo o vasodilatador. Sangramento anal com incômodo local a 8 semanas, presença de múltiplas lesões verrucosas na margem anal. Que porcaria é essa aqui? Isso aqui é a contaminação pelo HPV. Mais um tema, eita, que isso aqui ama cair nas provas feitas pela banca do SUS São Paulo. Tenta resolver essa questão e a gente volta já para ver ela junto. Todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele deve passar pelo processo de cirurgia segura da OMS. Isso aqui foi descrito pela OMS como alguns passos que devem ser tomados para diminuir as complicações do período perioperatório. Eu tenho o período de entrada na sala de cirurgia, antes de fazer a incisão na pele e antes de o paciente sair da sala de cirurgia. Na entrada, a gente confirma ali a identidade do paciente, o sítio cirúrgico, o procedimento e se o termo de consentimento foi assinado pelo médico e pelo paciente, também pelo anestesista. Nós avaliamos o sítio cirúrgico se foi demarcado, nós fazemos ali a verificação dos equipamentos de anestesia, checamos o oxímetro e vamos também confirmar se o paciente tem alguma alergia conhecida, se há risco de perda sanguínea importante e se ele tem alguma ali característica de uma via aérea difícil para que a gente traga os equipamentos que podem ser necessários. Antes da incisão cirúrgica, todos os membros confirmam o seu nome, o cirurgião e o anestesista confirmam ali a identificação, o sítio e o procedimento a ser realizado. A gente vê se vai ter alguma etapa crítica, se há algum risco importante anestésico para o paciente e a gente revisa com o instrumentador, se todo o instrumental estava esterilizado. Checamos também se a profilaxia antibiótica foi feita e a OMS gosta de 120 minutos antes da incisão. E na saída, a gente confirma o procedimento realizado, a gente conta materiais e compressas, checa se há algum material para ser enviado para histopatológico, se houve algum problema em algum equipamento e também a gente vê algumas coisas importantes para a recuperação do paciente, seja em sala de recuperação, seja em terapia intensiva. Com relação ao protocolo, ele pede a alternativa correta. A lista de verificação é constituída somente pelas entradas de etapa de entrada e de saída. Não, pessoal, tem também antes da incisão cirúrgica. Na etapa antes da incisão, verificam-se 9 itens pela equipe de enfermagem, pelo anestesista e cirurgiões, já paramentados após a indução anestésica e imediatamente antes da incisão na pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, então, 7, porque a gente checa a imagem. Não são 9, são 7 etapas. Questão chata, né? Maliciosa, desnecessária. O protocolo deve ser aplicado em todos os estabelecimentos de saúde nos quais a gente faz procedimento apenas terapêutico. Não, se for um procedimento diagnóstico invasivo, a gente também precisa fazer isso, como uma laparoscopia para o estadiamento do câncer gástrico, por exemplo. Antes da indução anestésica, verificam-se 2 itens pela equipe de enfermagem quando da entrada do paciente na sala de cirurgia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itens devem ser verificados. Repito, questão desnecessária, mas está aí, é como eles costumam cobrar. Na etapa antes de saída do paciente da sala de cirurgia, entre os 5 itens a serem verificados, vamos checar 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Durante ou imediatamente após o fechamento da ferida e antes da remoção da paciente da sala. Inclui-se a realização da contagem instrumental utilizado na cirurgia. Não é antes da fechagem, do fechamento do paciente. É antes de ele sair da sala de cirurgia. Portanto, essa questão acabou sendo devidamente anulada. Profilaxia antibiótica, já que a gente está falando aqui de cirurgia segura, já que a gente está falando de recuperação pós-operatória,
A profilaxia antibiótica é parte importante desta etapa. Falando sobre antibiótico profilaxia, qual é o principal agente que eu preciso cobrir? O principal agente a ser coberto é o agente de pele. Obviamente que algumas cirurgias, como cirurgia coloretal, eu preciso ampliar a minha margem, o meu espectro, mas o principal agente é o Staphylo aureus. E se é para pensar em cobertura de Staphylo aureus, a gente usa uma cefalo de primeira geração. A grande droga aqui é a cefazolina. E quando é que eu vou fazer? Olha esse detalhe, de 60 a 120 minutos antes da indução anestésica. Ô Dimas, e eu vou fazer antibiótico profilaxia para todo mundo? Não, nunca, jamais, em tempo algum. Eu vou fazer a classificação da contaminação da cirurgia, em que eu tenho grau 1, cirurgia limpa, grau 2, potencialmente contaminada, grau 3, lembra que o titio é uma cirurgia contaminada, e grau 4 é uma cirurgia infectada. Uma cirurgia limpa é uma cirurgia em que a gente não penetra nenhum trato corporal. Cirurgias de pele, cirurgias plásticas, por exemplo, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia oftalmológica. Nessas cirurgias, eu não devo fazer antibiótico profilaxia, somente se não houver a colocação de um corpo estranho e se uma infecção for catastrófica, como, por exemplo, na cirurgia oftalmológica, que resulta em cegueira, como, por exemplo, na cirurgia cardíaca, mediastinite, neurocirurgia, numa meningite. Nesses casos, eu faço antibiótico profilaxia. Uma cirurgia potencialmente contaminada é aquela que penetra um trato corporal, mas de forma controlada. Nesses casos, eu faço antibiótico profilaxia. A cirurgia contaminada é aquela em que a penetração de um trato corporal com inflamação ou um extravasamento mais descontrolado. Nesses casos, eu também faço antibiótico profilaxia. Agora, olha, numa cirurgia infectada, em que eu tenho a presença de pus, de necrose, de tecidos desvitalizados, aí eu preciso fazer antibiótico de largo espectro. E este antibiótico é um antibiótico terapêutico, não mais profilático. Então, aí uma cirurgia limpa. Herniorrafia inguinal. Perfeito, eu não penetro nenhum trato, não há ali, nenhum extravasamento de nada. Gastrectomia, eu penetro de forma controlada, é uma cirurgia potencialmente. RTU, eu penetro o trato urinário sem extravasamento, potencialmente. Traqueoplastia, eu penetro o trato respiratório, potencialmente. Cistectomia, a retirada da bexiga, eu penetro o trato urinário de forma controlada. Todas aqui eram potencialmente contaminadas, obviamente se não tiver infecção de nada, Tendo infecção, a gente muda o grau de contaminação. Gabarito da questão, alternativa A. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia das hérnias. Tenta resolver essa questão e a gente discute já ela junto. Bora revisar aqui os principais marcos anatômicos que podem cair na nossa prova. 3 músculos que eu preciso saber: o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. No músculo oblíquo externo, eu tenho o ligamento de pulpar, o espessamento da face da aponeurose do oblíquo externo me dá na região lateral o ligamento de pulpar, e eu tenho um orifício chamado de orifício ou anel inguinal externo. No músculo oblíquo interno, eu preciso saber que as fibras dele formam o cremaster, e no músculo transverso do abdômen nós temos a fáscia transversalis e uma pequena abertura chamada de orifício ou anel inguinal interno. A conexão do anel inguinal interno com o anel inguinal externo, elas dão ali o canal inguinal, que é uma estrutura tridimensional que permite a passagem do funículo espermático e do nervo ilioinguinal. Falando do funículo espermático, ele é revestido externamente pelo cremaster, oriundo do oblíquo interno, e nós temos dentro dele o ducto deferente, as artérias e veias deferenciais, o plexo pampiniforme e mais o nervinho, o ramo genital do gênito femoral. A união das aponeuroses do músculo oblíquo interno e do músculo transverso fazem o tendão conjunto, importante reparo anatômico para o tratamento cirúrgico das hérnias. Para eu saber a diferença de uma hérnia inguinal direta
e indireta, eu preciso entender um pouquinho melhor a anatomia relacionada a esses vasos, aos vasos epigástricos inferiores. Quando essas hérnias acontecem na região medial aos vasos, eu tenho uma hérnia inguinal direta. Quando elas acontecem na região lateral a esses vasos, eu tenho a hérnia inguinal indireta. Se eu prestar atenção, a hérnia inguinal direta, ela está num triângulo, o famoso triângulo de Hesselbach, formado pelo ligamento inguinal ou ligamento de Pulpar, pela borda lateral do reto abdominal e pelos vasos epigástricos inferiores. As hérnias aqui são diretas, as hérnias aqui são indiretas. As hérnias inguinais indiretas, a propósito, elas vêm pelo anel inguinal interno. Elas estão dentro do canal inguinal. Elas vêm pelo anel inguinal interno. Então, mais uma maneira aí de eu classificar uma hérnia entre direta e indireta. A hérnia que é medial aos vasos epigástricos é uma hérnia direta. Lembra aí, ó, desse hospital. M de medial, D de direta. Classificação de Nirus para as hérnias. Uma hérnia inguinal tipo 1 é uma inguinal indireta com anel inguinal interno normal. Essa é a hérnia da infância. A hérnia inguinal tipo 2 é uma hérnia que eu tenho dilatação desse anel inguinal interno. A dilatação na hérnia tipo 2 é uma dilatação maior que 2 centímetros. A hérnia inguinal tipo 3, eu tenho destruição da parede posterior. A direta, B indireta, C femoral, que eu também chamo de crural. E a hérnia tipo 4 é qualquer hérnia recidivada. Para a banca do SUS São Paulo, eu preciso lembrar contigo a classificação da Sociedade Europeia de Hérnia. Eu chamo a hérnia P, uma hérnia primária. R, uma hérnia recorrente. E M, L ou F é uma hérnia medial aos vasos epigástricos, é uma hérnia direta. L, lateral, é uma hérnia indireta. E F é uma hérnia femoral. O tratamento não é sempre cirúrgico. Pacientes mais idosos do sexo masculino com hérnias óligo ou assintomáticas e pacientes que não façam um grande esforço físico, eu posso sim fazer o tratamento conservador desta patologia. Técnica de Bassini, a técnica do, anote aí, mentirosinho. Por quê? Porque Bassini pegava o tendão conjunto formado pelo espessamento, pela união das aponeuroses do músculo oblíquo interno e do músculo transverso, e ele suturava isso ao ligamento inguinal, ao ligamento de Pulpar. Isso aqui tinha muita tensão e Bassini disse que tinha 2 a 3% de recidiva. Mentiroso, mentiroso. A gente sabe que a recidiva nesse tipo de técnica chega a 30%, dado a tensão que ocorre para reparar ali a região inguinal. A grande técnica é a técnica de Lichtenstein, é a técnica de Lichtenstella. Nós colocamos uma tela de prolene corrigindo, recuperando a parede inguinal, da região inguinal, né? E a recidiva é muito baixa, porque é uma técnica sem tensão. Atualmente, a gente também lança a mão das técnicas laparoscópicas TEP e TAP. Em relação às hérnias inguinais, ele pergunta aí o que é que está correto. O tratamento cirúrgico é indicado para homens sintomáticos com hérnia inguinocrural? Sim, perfeito. Esses pacientes fazem parte aí do rol dos que devem ser tratados. O tratamento cirúrgico é indicado para mulheres não gestantes com hérnia inguinal, seja ela sintomática ou assintomática? Não. A mulher, ela nunca vai ter o tratamento não operatório indicado. Quem pode ter é o homem naquelas condições que eu te disse. Então, item 2 está correto. Dando sequência, o diagnóstico de hérnia inguinocrural deve ser feito pelo exame clínico. Sim, manobra de Valsalva. A gente faz o diagnóstico através da manobra de Valsalva e é um diagnóstico clínico. O ultrassom deve ser o exame inicial em caso em que a hérnia clínica é condizente com a hérnia e o seu exame físico é vago. Perfeito. Eu estou em dúvida se é uma hérnia ou não, eu posso lançar mão do ultrassom. Os diagnósticos diferenciais são linfonodomegalia, hérnia incisional, hidrocele e pubeite. Sim, qualquer patologia da região inguinocrural pode fazer diagnóstico diferencial com hérnia. Gabarito da questão, alternativa é. Vamos falar agora de um assunto que eu adoro. Vamos falar sobre trauma, assunto que vai estar na nossa prova, assim como esteve na de 2023, com esta questão. A, B, C
Sempre no atendimento inicial hospitalar, no ATLS sempre. No pré-hospitalar, lembrar do X, A, B, C, D, E. No paciente pré-hospitalar, antes de eu fazer o ABCDE, eu preciso checar ali um sangramento, uma hemorragia externa, excruciante, certificar-me de que ela foi interrompida para depois a gente fazer o ABCDE. Vias aéreas, respiração, circulação, neurológico e exposição do nosso paciente. No item A, nós vamos fazer a colocação do colar cervical, prancha rígida e avaliação de vias aéreas. Pacientes que têm muito sangue em via aérea, rebaixamento do nível de consciência, hematoma cervical em expansão, enfisema subcutâneo na região cervical, estridor laríngeo, paciente que tem dificuldade de falar, alguma obstrução de via aérea, ele precisa de uma via aérea definitiva. Ele precisa de um tubo orotraqueal, nasotraqueal ou maneiras cirúrgicas, cricotireoidostomia cirúrgica ou traqueostomia. Só esses 4 são vias aéreas definitivas. A cricocirúrgica é feita no ligamento cricotireoide e a traqueostomia ela é um pouco mais demorada. Ela é feita aqui, ó, na região, desculpem, dos anéis traqueais. B, respiração a todo paciente, oxigênio suplementar, oximetria de pulso contínua e avaliação da semiotécnica torácica, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Estou com um pouquinho de calor. No item C, nós fazemos a compressão dos sítios de sangramento. Nós ofertamos a todo paciente, através de um acesso venoso periférico calibroso, 1 litro de Ringer lactato e a avaliação da pressão arterial junto com a classificação do choque a cada 5 minutos. E se eu estou falando de choque, eu preciso saber essa tabela. O mais importante é o seguinte, decora essas 2 colunas, as colunas do meio, ok? Porque as demais eu já vou saber. O que for melhor vai para o 1, o que for pior vai para a classe 4. Lembra da frequência cardíaca, lembra da pressão arterial que começa a diminuir no choque classe 3 e a reposição volêmica dos choques classe 1 e classe 2, ela deve ser feita com cristalóide, dos choques classe 3 e classe 4 com sangue. Pacientes com choques classe 3 e classe 4 devem também ter ali uma infusão do transamin, do ácido tranexâmico, 1 grama nas primeiras 3 horas, idealmente nos primeiros 10 minutos, e a segunda dose nas primeiras 8 horas ali do atendimento inicial ao seu paciente. No trauma, todo choque é considerado hipovolêmico até prova em contrário. E a prova do SUS São Paulo já cobrou o índice de choque, em que eu faço a divisão da frequência cardíaca pela pressão sistólica. Quanto maior este índice, maior a mortalidade, maior a gravidade deste paciente. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais baixo, menor o risco de mortalidade daquele nosso paciente. Escala de coma de Glasgow. Precisa saber, precisa ir para qualquer prova de residência sabendo escala de coma de Glasgow. Se ligar na avaliação do reflexo pupilar e se ligar que quem gradua um TCE entre leve, moderado e grave é a escala de coma de Glasgow do meu paciente. Leve, 13 a 15, moderado, 9 a 12, grave, 3 a 8 pontos na escala de coma de Glasgow. Glasgow menor ou igual a 8 é indicação de via aérea definitiva. No E, exposição total do nosso paciente, avaliação de dorso e períneo e controle da hipotermia. Vamos então agora junto comigo ver aqui essa questão. Paciente vítima de acidente de moto contra anteparo, com capacete foi levado pelos bombeiros à sala de trauma. No exame físico, frequência de 110, tem 1 grau de choque, a pressão está mantida ainda, então isso é um choque classe 2. Bacia estável, fratura exposta em coxa direita, com sangramento e pulsos distais do membro inferior direito diminuído. Opa, ele tem um choque, mas a pressão está boa, então não deve ser o choque que está causando essa diminuição de pulso neste membro. Havia presença de sangue em orofaringe. Chegou com olhos fechados, porém abria ao ser chamado pelo nome. Localizava a dor quando avaliava a sua movimentação e expressava palavras desconexas e confusão mental. Vamos lá. Ele tem abertura dos olhos ao chamado. Ele ganha 3 pontos quando a gente faz
a chamada deste nosso paciente. Então, aqui o Glasgow. 3. Localiza a dor quando avalia a sua movimentação. Se ele localiza, ele vai ganhar, sabe quantos pontos? Ele vai ganhar 5 pontos na escala de coma de Glasgow. 5 pontos na escala de coma de Glasgow. E expressa palavras desconexas e confusão mental. Ele vai ganhar 2 pontos. Ó. Ele verbaliza sons. Palavras soltas e desconexas. Eu considero isso como 3 pontos na escala de coma de Glasgow. Ele vai ter aí um Glasgow de 11. Ao escuta respiratória, os murmúrios vesiculares são presentes, sem ruídos. No caso hipotético, vamos lá no ABCDE desse nosso paciente. Intubação orotraqueal. Calma, pessoal. Deixa eu aspirar o sangue da orofaringe dele e ver se há algum sangramento ativo. A simples presença de sangue, ela não indica. Mas se é um sangramento ativo, sim. Então, calma. Segura aí a mão do teu tubo, dá uma aspirada antes. Sobrou, então, letra A e letra E para o nosso paciente. Aporte de oxigênio, sim, para todo mundo. Acesso venoso central, não. O acesso venoso é um acesso venoso periférico. Então, eu já tenho o gabarito. Acesso venoso periférico, infusão de Ringer, alinhamento do membro na tentativa de melhorar a perfusão. Eu te disse, aquela diminuição de perfusão devia ser por causa da fratura e não por causa de um choque. E tamponamento do sangramento da fratura exposta com curativo. Questão bem interessante, gabarito, letra C. Falando agora sobre trauma de tórax, tenta resolver essa questão e a gente discute já ela junto. Algumas lesões torácicas são mais comuns que outras de cair. Vamos falar inicialmente sobre o pneumotórax simples. O pneumotórax simples é a coleção de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal. Neste tipo de lesão, eu posso fazer o tratamento expectante. Sim, eu posso fazer o tratamento expectante. Caso seja um pneumotórax pequeno, caso aquele meu paciente não vá ser transportado por via aérea, caso ele não tenha desconforto respiratório e caso ele não esteja em ventilação mecânica. Nesses casos, se houver qualquer um desses sinais presentes, eu preciso fazer a drenagem torácica. E lembrar também de uma causa de pneumotórax espontâneo, a ruptura de Blebs, de bolhas subpleurais, mais comuns em homens, tabagistas, jovens e longilíneos. Esses pacientes são mais comuns de desenvolverem o pneumotórax espontâneo. Titio te disse que se o paciente for ser colocado em ventilação mecânica, ele precisa de drenagem torácica, porque a principal causa de pneumotórax hipertensivo é um pneumotórax simples num paciente colocado em ventilação mecânica. A clínica do meu paciente é uma clínica de choque. Eu tenho desvio do mediastino, eu tenho ali os vasos da base todos se dobrando, diminuição de retorno venoso, fazendo turgor de jugular. Eu tenho diminuição da pré-carga, eu faço choque, um choque obstrutivo. Eu desvio a traqueia e o tratamento, o diagnóstico, desculpa, é clínico. Eu não posso radiografar o meu paciente. O tratamento é feito em 2 momentos. Eu faço uma toracocentese com o gélco, esvaziei aquele pneumotórax e depois eu faço uma drenagem torácica. Tanto a toracocentese quanto a drenagem devem ser realizadas no 5º espaço intercostal, numa linha levemente anterior à linha axilar média. Tórax instável é causado por um traumatismo contuso com fraturas de arcos costais. Essas fraturas de arcos costais devem acometer pelo menos 2 arcos consecutivos e cada arco deve ter 2 pontos de fratura. A clínica é de uma respiração paradoxal e o tratamento é um tratamento de suporte com analgesia e, em casos óbvios de insuficiência respiratória, com ventilação mecânica. Hemotórax. Hemotórax é a coleção de sangue entre as pleuras. É mais comum no trauma penetrante com lesão vascular. Quando maciço, ou seja, uma drenagem imediata maior que 1.500 ml,
ou uma drenagem constante de 300, 200 ml por hora nas primeiras 2 a 3 horas, ou seja, a drenagem contínua indica a toracotomia, e quando esse hemotórax está coagulado, a gente tem indicação de videotoracoscopia. Vamos então ver aqui a nossa imagem. A questão, desculpa. Após receber uma facada no hemitórax direito sobre o mamilo, um homem de 50 anos foi levado ao hospital. Chegou em franca insuficiência respiratória, respirava sem ruídos, mas a frequência respiratória era de 50. O murmúrio era abolido do lado direito, com percussão timpânica, e o oxímetro tinha uma saturação de 72. Ele pergunta aí a primeira conduta a ser realizada. O que é que esse paciente tem? Esse paciente tem uma diminuição de murmúrio, ele tem uma diminuição de murmúrio com aumento do timpanismo. Ele deve ter um pneumotórax, porque se fosse um hemotórax, ele teria MACE 6, a percussão. Fora isso, ele tem uma clínica muito importante, muito desconforto, porque ele tem um pneumotórax perfeito, meus amigos, hipertensivo. E no pneumotórax hipertensivo, a conduta imediata é a toracocentese seguida da drenagem. Gabarito da questão, alternativa B de bola. Trauma de abdômen, mais um assunto para a gente discutir, mais uma questão para a gente resolver. Pessoal, chegar um paciente com trauma abdominal, eviscerado, instável ou com irritação peritoneal, isso de cara é laparotomia exploradora. Isso aqui, qualquer SS, qualquer street student, qualquer aluno de rua resolve, né? Agora, eu preciso saber que alguns casos eu vou precisar, a avó já está indo embora, eu vou precisar investigar um pouco melhor o meu paciente e, em alguns casos também, eu posso propor o tratamento não operatório. E é isso que eu queria discutir contigo. Caso o paciente tenha um trauma penetrante por arma de fogo e esta lesão seja tangencial no hipocôndrio direito, eu posso fazer o tratamento conservador, caso ele não tenha evisceração, instabilidade e peritonite. Lesão por arma branca, uma lesão aí por faca, sem evisceração, instabilidade e peritonite. E esta lesão é na região anterior ou lateral, eu faço exploração digital. Eu procuro ver se houve violação da cavidade peritoneal. Caso não tenha existido, eu faço o tratamento conservador. Já na região posterior, na região dos flancos, eu faço tomografia com triplo contraste. Laparoscopia é conduta de exceção. Normalmente eu indico nos traumas da transição tóraco-abdominal. Caso o paciente esteja instável, múltiplas cirurgias ou gestação, eu não devo proceder com este método. EFEST, isso é maravilhoso, isso é ultrassom à beira-leito. Isso aqui é muito bom para procurar líquido livre, espaço de Morrison, espaço hepatorrenal, espaço subdiafragmático esquerdo, pelve, pericárdio e caixas torácicas. Isso aqui pode ser realizado várias vezes. Ele só perde a acurácia quando eu tenho distensão de alça e na avaliação do retroperitônio. O melhor exame para avaliação do trauma abdominal é a tomografia. E por que eu não faço sempre? Porque eu preciso de estabilidade hemodinâmica. Ele avalia a lesão órgão específico. Ele me diz o grau de lesão que cada víscera tem. Ele avalia retroperitônio, ele avalia pneumoperitônio. É o melhor exame. O problema dele é a estabilidade hemodinâmica que é necessária. Sobre tratamento não operatório de trauma abdominal fechado, ele pede a afirmativa correta. O grau da lesão é condição determinante. Não, pessoal. A estabilidade hemodinâmica e a clínica ela é mais importante do que o grau de lesão apenas. Esse tratamento pode ser feito com diagnóstico ultrassonográfico de lesão de vísceras parenquimatosas, como fígado, baço ou rim. Não, eu preciso da tomografia para fazer essa classificação e graduação da lesão. Esse tratamento pode ser feito em pacientes cujo achado de tomo ultrassom seja líquido livre, sem lesão de víscera parenquimatosa. Opa! Raciocina! Se eu tenho líquido livre e minha víscera parenquimatosa está íntegra, eu tive uma lesão de víscera oca.
na lesão de víscera oca, a gente não permite o tratamento não operatório. Esse tratamento pode ser feito em pacientes estáveis hemodinamicamente, desde que o diagnóstico de lesão de víscera parenquimatosa seja feito através de tomo e que haja um acompanhamento horizontal daquele paciente. Esse tratamento não é a melhor escolha para paciente com lesão hepática grau 3. Lesão hepática grau 3 pode ser feito de forma não operatória, desde que o paciente esteja estável, sem irritação, sem grandes necessidades de hemotransfusão e haja esse acompanhamento intensivo. Caso não, eu não devo fazer. E sim, é o melhor para pacientes com grau 3, mas é o que eu estou dizendo, desde que respondam a essas perguntas que eu te fiz. Vamos falar agora sobre TCE e algumas lesões comuns a este tipo de trauma. Tenta resolver a questão e a gente discute já ela junto. TCE. 50% das mortes no cenário do trauma acontecem por causa de traumatismo crânioencefálico. O trauma de tórax é responsável por 25% dos óbitos. A graduação do TCE em leve, moderado e grave é feito através da escala de coma de Glasgow. E a todos os pacientes eu preciso fazer a neuroproteção. Eu preciso evitar o dano secundário, uma vez que o primário já aconteceu. A pressão arterial sistólica deve estar acima de 90, a pressão de O2 já acima de 60, a pressão de CO2 nos limites inferiores. Não hiperventilar meu paciente. A cabeça deve estar centralizada, evitar lateralização. Eu posso lançar mão de manitol. O que eu não posso é fazer corticoide. Os corticoides estão proscritos na conduta e no manejo dos nossos pacientes. E caso o meu paciente apresente hipertensão arterial, bradicardia e bradipneia, este paciente tem a tríade de Cushing, que denota hipertensão intracraniana, herniação uncal, necessidade de craniectomia descompressiva de urgência. Guarda aí essas informações. O hematoma extradural, ele é responsável por 0,5% dos TCEs, mas ele é muito cobrado em prova por causa dessa lesão característica, dessa lesão biconvexa que o paciente apresenta. É uma lesão arterial da artéria meníngea média e ele tem uma clínica bem característica, a do intervalo lúcido. O paciente, ele desmaia na hora do trauma, ele acorda, chega falando com você, você sai, vai ver outro paciente, quando você volta, ele rebaixou, porque aquele sangramento, ele começou a aumentar, começou a desviar a linha média, começou a fazer herniação uncal. É muito grave, precisa de craniectomia descompressiva de urgência, nesses casos de herniação. Hematoma subdural, 30% dos TCEs, muito mais comum. Sigo com calor. É uma lesão venosa, lesão de veias em ponte, pode ocorrer tardiamente e pacientes idosos, alcoolistas, anticoagulados de estou com calor. Eles são mais comuns de apresentarem esta lesão. A imagem característica é uma imagem em crescente. Vejam como são imagens completamente diferentes, tá? Guarde isso aí, porque pode estar na tua prova. E algumas outras lesões. A contusão. A contusão, pensa o seguinte, tu estava andando na rua e aí tinha alguma coisa no meio-fio. Tu batesse teu joelho, tu fizesse uma contusão. Quando tu olhou para tua perna, o que é que tinha? Tinha um hematoma no subcutâneo. Aqui, na contusão, a gente vai entender, a gente vai ver um hematoma intraparenquimatoso. Aqui eu tenho um subdural e aqui eu tenho um extradural. A concussão é uma confusão, é uma perda transitória do nível de consciência. Isso aqui é aquela amnésia passageira que você pode ter quando sofre um TCE. E a lesão adicional difusa, esta sim é bastante grave. É uma lesão anatômica, perda dos prolongamentos axonais, né? E o coma, por definição, dura mais de 6 horas. Vamos então resolver a questão. 35 anos, vítima de acidente automobilístico, etc, etc, etc. Ele mostra aqui esta imagem. O que é que eu tenho? Eu tenho a imagem biconvexa. Eu tenho a famosa imagem do hematoma extradural, lesão de artéria meníngea média, gabarito da questão, alternativa A. Último tema da nossa aula, queimadura.
Tenta resolver e a gente discute já isso junto. Queimadura de primeiro grau. Queimadura de primeiro grau é a queimadura solar. Pensou em queimadura de primeiro grau? O grande exemplo é a queimadura solar. É uma queimadura limitada à epiderme, eritematosa. Você, quando vai para o sol, você fica bronzeado. Ela é dolorosa e ela empalidece a compressão. A queimadura de espessura parcial, a de segundo grau, você vai colocar aqui, ó. A característica dela é a formação de bolhas. Ela atinge a derme. Uma derme mais superficial, uma derme papilar ou uma derme profunda, uma derme reticular. A característica, repito, é a formação de bolhas. E a queimadura de espessura completa ou de terceiro grau, a gente pega o tecido celular subcutâneo. A pele tem o aspecto de couro, o aspecto de cera e ela é indolor, porque as terminações nervosas são acometidas. E agora você tem que decorar. Ai, que desespero! Botou a mão na cabeça. 9% membro superior direito, 9% membro superior esquerdo, 9% a cabeça, 18% tronco anterior, 18% tronco posterior, 18% cada membro inferior. Lembra essa regra comigo, porque ela vai estar na tua prova. Reposição volêmica, Parkland, 2 vezes o peso vezes superfície corporal queimada. 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16 horas. E lembrar caso eu atrase o início da infusão, eu tenho que diminuir o tempo que ele vai ser infundido para que ele acabe ao fim das primeiras 8 horas. Então, se eu vou ter 7, 6, 5 horas, eu tenho que, em 8 horas, acabar aquele volume inteiro. Queimadura por choque elétrico, eu preciso manter a constante de 4 e o meu alvo de diurese é de 0,5 a 1 ml por quilo por hora no paciente adulto. Pacientes vítimas de queimadura por choque elétrico ou criança, a gente vai ter ali uma diurese de pelo menos 1 ml por quilo por hora. Tratamento de queimadura de primeiro grau, cuidados locais. Segundo grau, desbridamento curativo e antibiótico tópico. Queimaduras de terceiro e quarto graus, tratamento cirúrgico com enxerto e retalho. Pacientes vítimas de sexo masculino, 45 anos, incêndio em sua casa. Foi resgatado e levado ao PS. Desconforto respiratório. Ele pergunta aí o melhor tratamento para o paciente. Vamos fazer o cálculo da superfície corporal. Cabeça, 9. Ele queimou a cabeça toda. Ele queimou o membro superior direito, que também é 9%. Tronco anterior, 18%. E a perna toda seria 18%. Se fosse só metade da perna, como é, a gente queimou 9%. Então, 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. 36 mais 9, 45 de superfície corporal queimada. Intubação orotraqueal. Pessoal, ele tem um desconforto respiratório. O desconforto respiratório por si não indica intubação orotraqueal. Reposição volêmica de 5,2 ml, não. De 2 ml de Ringer lactato por peso por superfície. Limpeza e curativo das áreas queimadas. Analgesia. Antibiótico terapia, não, pessoal. A gente não faz antibiótico terapêutico. A gente não faz antibiótico para queimado. Portanto, essa questão foi devidamente anulada. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Desejo uma excelente prova e a gente se encontra na live de correção. Um grande abraço a todos.